Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje e é a aula de História. Como a tia havia pulado a página 10, vou resolver ela agora com vocês. É muito legal e muito simples. Nós deveremos analisar esta imagem aqui, a fachada de um estabelecimento em Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal. E lá em Lisboa, o café brasileiro era muito apreciado. É ainda até hoje muito apreciado, porque o café é uma bebida apreciada em todo o mundo. E nós sabemos que o Brasil se destacou muito na produção de café. E os exercícios da página 9 são para analisarmos aquela imagem ali. E a primeira pergunta é o seguinte: registre as informações que podem ser retiradas da legenda da foto. Então, ao observar todas as fotografias, elas têm uma legenda. Tem o nome de quem tirou a foto, tem o ano, tem o local, o tamanho da fotografia e assim nós preenchemos ali com as respostas pedidas. Então, como a tia já disse, qual é o local daquela fotografia? Lisboa, a capital de Portugal. Está perguntando também que ano a foto foi tirada, de que ano? 1911. Informações do letreiro e do cartaz. O que está escrito no letreiro? No letreiro aqui, ó, no nome, na fachada da loja. Vamos copiar as informações que estão descritas ali. Está escrito a brasileira, está escrito com Z, palavra estrangeira, a brasileira, ponto e vírgula. Tem o número 122, provavelmente o número da loja, assim como tem os números nas nossas casas. Está escrito Casa Especial de Café do Brasil. Então, Casa Especial de Café do Brasil. Nós estamos copiando as informações do letreiro, por isso nós estamos escrevendo como está escrito lá. Também está escrito Porto Sevilha. Essas são as informações descritas ali no cartaz. E próxima pergunta: qual é o produto comercializado neste estabelecimento? É o café. Muito bem. Letra B. Relacione a foto com o que estudamos até o momento e assinale as alternativas corretas. Primeiro, o Brasil não vendia café para outros países? Claro que vendia! O Brasil vendia café e exportava café e ainda exporta para diversos países. Então, a primeira afirmativa ali está errada. São 5. Então, a primeira nós não iremos marcar. Segunda, a foto revela a importância da comercialização de café brasileiro em outros países? Sim! A foto destaca como o café brasileiro foi tão utilizado, comercializado e apreciado em outros países. Terceiro, o café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa? Por caminhões? Não. Nós aprendemos que o café era transportado por trem, porque era muito rápido e eficaz o transporte com esse meio de transporte. Por isso, não vamos marcar, porque não era feito por caminhões. Quarto, as plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais? Sim! Última, trens e navios foram meios de locomoção muito importantes para a comercialização do café no Brasil? Sim! Quando passou a ser transportado para outros países, onde não tinham linhas férreas, também eram transportados por navios. Agora vamos lá para a página 20, que é onde nós vamos começar a abertura da nossa segunda unidade.
Abram lá com a tia. Nós vamos falar sobre a mão de obra imigrante no Brasil. Imigrantes são pessoas que vieram de outros países para viver aqui no nosso país ou se mudasse para qualquer outro país. Eles são chamados de imigrantes, porque eles fizeram esse processo de imigração, saindo do seu país de origem para viver em outro. Lembram que também existe a chamada emigração? Emigração é o processo de saída de um país e a entrada em outro. Os imigrantes são pessoas que saíram dos seus países de origem e que já residem em um outro país. Quando eles moram em um país que não são o seu de origem, eles são chamados de imigrantes. Então nós vamos estudar um pouquinho como ocorreu a chegada de imigrantes no Brasil, para que locais se dirigiam e como eram escolhidos nas hospedarias dos imigrantes. Também vamos conhecer um pouquinho sobre os diferentes tipos de trabalho que exerciam no campo e na cidade e como contribuíram para a modernização dos centros urbanos. Lá na seção de GAI, da página 20, acompanhem a leitura. Imagine a seguinte situação descrita a seguir e, de acordo com a leitura, responda às questões. Uma família de imigrantes italianos chegou ao Brasil e se deslocou para o interior de São Paulo para trabalhar nas fazendas cafeeiras. Pouco tempo depois, mudou-se para a capital, São Paulo. Nessa cidade, esses imigrantes começaram a trabalhar em locais onde se produziam diversos objetos para serem vendidos por toda a região. Então ali é uma família que chegou ao Brasil. Inicialmente eles se mudaram para o interior do estado de São Paulo, mas com o passar do tempo eles decidiram se mudar para a capital. E eles começaram a trabalhar onde eles produziam diversos objetos para serem vendidos em toda a região. A letra A diz o seguinte: que locais são mencionados no texto? Quais são os locais mencionados no texto? Então vamos lá. Uma família de imigrantes italianos chegou ao Brasil e se deslocou para o interior de São Paulo. Interior de São Paulo é um lugar. Então vamos lá para a letra A. Então, interior de São Paulo. Para trabalhar nas fazendas cafeeiras. Fazendas cafeeiras também. Para trabalhar nas fazendas cafeeiras. Tem mais algum local? Pouco tempo depois, mudou-se para capital. Esses imigrantes começaram a trabalhar em locais onde produziam diversos objetos para serem vendidos por toda a região. Então, com o passar do tempo, eles se mudaram para a cidade e também foi citado ali as fábricas. Letra B. Que imagem representa o ambiente de trabalho encontrado nas cidades? Nas grandes cidades, apresenta sim imagem de agricultura ou imagem de fábricas e estabelecimentos? Fábricas e estabelecimentos. Vamos marcar um X aqui. Página 21. Imigrantes e a modernização das cidades. As cidades foram modernizadas às medidas que cresciam os lucros da venda de café. Então, com o aumento, com o crescimento nas vendas, começou-se a modernização. Tinham mais poder monetário, então podiam construir mais fábricas, mais estabelecimentos comerciais, começaram-se a construir melhores residências. Então, com o aumento na produção de café, na venda do café, começou a ser modernizadas ali as cidades. Nesse período também aumentou o número de moradores, especialmente os de imigrantes, e assim outras atividades foram sendo desempenhadas. Ali tem uma fotografia, olhem na apostila de vocês, que representam alguns imigrantes europeus que vieram aqui para o nosso país.
Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, construíram grandes espaços para hospedar imigrantes europeus, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. Então ali, a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo receberam diversos imigrantes e construíram várias hospedarias para receber esses imigrantes, porque eles vieram para trabalhar, trouxeram seus familiares e assim começaram a construir as cidades. No início, essas hospedarias de imigrantes ofereciam abrigo temporário, até que as pessoas fossem direcionadas para trabalhar em uma lavoura de café. Tempos depois, as hospedarias passaram a ser locais onde os imigrantes poderiam encontrar novos trabalhos na cidade, por exemplo, em fábricas. Então ali, se vocês observarem, tem aqui um salão de matrícula, onde eles selecionavam ali os imigrantes para serem direcionados às lavouras, aos serviços, às fábricas que estavam precisando de funcionar. As hospedarias de imigrantes contavam com uma série de serviços. Por exemplo, o que tinham nessas hospedarias, nos lugares onde eles ficavam hospedados? Tradutores para os imigrantes que não sabiam falar português, assim eles podiam se comunicar com os brasileiros e buscar um trabalho. Barbearia para que pudessem cuidar da aparência, cortando o cabelo e aparando a barba. Tinha também dormitório comunitário, com várias camas ou beliches, onde passavam as noites. Refeitório, onde todos se reuniam para as refeições diárias. Também enfermaria, caso adoecessem e precisassem de cuidados para a saúde. Então ali nessas hospedarias, eles tinham todos os atendimentos que eles precisavam. Eles tinham atendimento médico, tinham lugares para morar, para dormir, alimentação, tradutores para aprender a falar a nossa língua, o português, já que eles eram de outros países, eles não conheciam muito bem ainda a nossa língua, mas tinham os tradutores que ajudavam eles ali a se comunicarem. Você sabia? Muitos imigrantes passavam por um processo de tratamento de saúde. Esse processo, chamado de higienização, ocorria nas hospedarias de imigrantes. Homens, mulheres e crianças eram submetidos a inspeções para serem encontrados sinais de doenças como varíola, tuberculose, cólera, entre outras. Então, eles passavam por um processo de triagem. Eles precisavam passar por tratamentos de saúde, porque como eles vinham de outros países, e aqui no nosso país ainda não tinham todas essas doenças, para que essa doença não se espalhasse, eles passavam por um tratamento de saúde. Os imigrantes tomavam banho e as roupas e os cabelos eram inspecionados. Muitas vezes essas pessoas também precisavam ser vacinadas. Vamos agora ali para a página 23, ler duas fotografias. A tia vai mostrar para vocês aqui na nossa apostila, tá bem? Aqui na página 23, nós iremos analisar estas imagens. Leia estas fotografias e indique os serviços oferecidos para os imigrantes instalados nas hospedarias. Depois, nas linhas a seguir, escreva o nome desses espaços. Então, aqui, nesta primeira imagem, é um refeitório. Nós podemos observar isso, pois eles estão se alimentando. Tem os pratos de comida e aqui onde tem as camas é um dormitório. Aqui é onde eles dormiam temporariamente e aqui é o lugar onde eles faziam as suas refeições. Isso que vocês devem escrever ali abaixo nas fotos. Que essa primeira é um refeitório, o lugar onde eles se alimentavam, e aqui é um dormitório, o lugar onde eles dormiam. No exercício número 2, ainda desta página, com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa para responder a seguinte questão. Atualmente, existem espaços para abrigar imigrantes no Brasil? Qual é a diferença entre esses espaços e as hospedarias para imigrantes no passado? Sim, hoje em dia ainda existem abrigos ou acampamentos, e esses espaços eles são emergenciais ou são temporários, porque o nosso país ainda recebe muitos imigrantes de outros lugares, pessoas que estão buscando melhores condições de vida,
pessoas que estão fugindo das guerras, buscando ensino, escolas, fugindo de seus países onde a situação está muito precária. Então, o Brasil ainda tem uma política que recebe os imigrantes aqui. E geralmente são construídos pequenos dormitórios para receber essas pessoas, podendo abrigar até mesmo algumas famílias. Lá embaixo, as ferrovias foram muito importantes, não só para levar café das fazendas para os portos, mas também para os imigrantes se locomoverem dos portos até as hospedarias e destas até as cidades próximas às lavouras cafeeiras. Muitos imigrantes trabalharam nas construções de ferrovias. A linha ferroviária de maior destaque, conhecida como Central do Brasil, interligava os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa que teve maior destaque, conhecida aqui como Central do Brasil, ela ligava os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Observem essa obra aqui na página 23. Ela é uma obra da Tarsília do Amaral. O título dessa obra é Estrada de Ferro Central do Brasil. É uma linha férrea muito famosa. Vocês viram ali atrás que ela foi construída e ligava os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E essa obra está exposta no Museu da Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Olha como a artista Tarsília do Amaral, que é brasileira, observe como ela utilizou as cores, como ela utilizou aqui para fazer o sinal da linha férrea. Aqui tem aquelas placas que sobem e descem para permitir a passagem do trem. Essa obra de Tarsília do Amaral, após uma viagem de trem ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais, nessa pintura estão representados os cenários rural e urbano, a cidade e o campo. Então, a respeito da obra, responda às questões. Essa obra representa o cenário urbano e rural. Cite elementos que caracterizam o espaço urbano. Como que nós sabemos que é um espaço urbano? O que compõe aqui essas imagens? As igrejas, as construções, os postes de iluminação pública, também, no caso, a rede elétrica, né? As torres. Então, são esses elementos aqui que compõem a área urbana. Também tem essa ponte de metal aqui de ferro. Então, vocês vão citar os elementos da área urbana. E na letra B, inspirando-se no desenho, na obra de Tarsília do Amaral, desenhe os meios de transporte da cidade onde você vive. Quero um desenho muito lindo. Quais são os meios de transporte geralmente usados aqui na nossa cidade? Carros, caminhões, motocicletas, bicicletas. Esses são os meios de transportes mais utilizados. Nós não temos linha férrea, nós não temos transportes por trem e também não temos transporte de materiais por barco. Existem sim as patrulhas da Polícia Ambiental nos rios da cidade, mas não é transporte, então nós não vamos utilizar como transporte de mercadorias ou de pessoas. É mais quando tem alguma patrulha ou alguma operação no interior do município que são utilizados barcos. Mas os mais utilizados são carros, caminhões, motos e bicicletas. Então faça um desenho bem lindo. Lembrando que a obra da Tarsília do Amaral ela é bem colorida, o desenho de vocês precisa ser bem colorido e bem chamativo. Então por hoje é só, até uma próxima aula, um grande beijo. Tchau, tchau!